O dia era 22 de outubro de 1967 e milhares de pessoas lotavam a faixa de areia do Yacht Club até a praia de Iracema para assistir ao show aéreo prometido para aquele dia como parte das comemorações da Semana da Asa. 10 aeronaves participavam do evento e até um alvo incendiário foi montado dentro da enseada do Mucuripe para demonstrações de tiro. Uma dessas aeronaves era o caça não municiado TF-33 da Força Aérea Brasileira, sob comando do primeiro-tenente Renato Aires, que havia sido incumbido da missão de fazer manobras acrobáticas durante a apresentação. O tenente Aires tinha apenas 25 anos de idade, mas possuía mais de 2.000 horas de voo em seu currículo. Ele deveria fazer manobras diversas, de modo a permitir ao público máxima visibilidade das evoluções de seu aparelho. Primeiro-tenente Renato Arzuaga Aires da Silva, piloto cuja vida foi ceifada naquele trágico dia da asa. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Algo deu errado logo após o meio-dia, quando o TF-33 se aproximava a baixa altitude em trajetória paralela à linha da praia para uma manobra ousada em que giraria algumas vezes em torno do seu próprio eixo, chamada de Turneux. A aeronave chocou-se com violência contra os verdes mares do Mucuripe. O impacto causou uma explosão imediata, chocando a população que assistia perplexa. O corpo do piloto foi retirado do mar cerca de 30 minutos após o acidente por homens rãs, como eram chamados os mergulhadores, da Marinha e do Corpo de Bombeiros. No entanto, o impacto da explosão foi tão grande que a aeronave se estraçalhou. Nos dias posteriores, membros do piloto foram encontrados nas praias da capital. Segundo o coronel aviador Edívio Caldas Santos, que na época era o comandante da base aérea de Fortaleza, o acidente ocorreu quando o avião realizava a segunda virada do dorso, ocasião em que ocorreu uma perda de altitude que os pilotos chamam de colherada. A 2.000 metros com o bico do aparelho levantado, a manobra não oferece risco. Entretanto, o tenente Aires realizou a acrobacia a baixa altitude a fim de permitir ao público sua plena visibilidade e o aparelho não teve como compensar a perda de altitude, chocando-se com a água e explodindo imediatamente. O coronel Santos também se queixou da tecnologia obsoleta dos aviões da FAB. Segundo ele, os TF-33 já eram aeronaves obsoletas que se tornavam a principal escolha da FAB devido ao seu custo-benefício. Minha história no evento foi assim. Todos os anos íamos eu, minha irmã Astrid e meus pais assistir ao belíssimo show aéreo na praia de Iracema, sempre promovido na Semana da Asa. Era lindo porque podíamos assistir a bombardeios reais, embora destruindo alvos artificiais, em acrobacias sensacionais feitas para o público vibrar e dizer no cearenseis, vixe! Mas num determinado momento, decorridos mais ou menos meia hora do espetáculo, eu olhava para um jato F-80C que passava por cima do Moinho Dias Branco e descia em direção à praia, passando bem em frente ao Yacht Club. Segundos depois, quase num abrir e fechar de olhos, o tenente Aires, que já havia passado por ali outras 2 vezes, passa ainda mais baixo e decide girar o jato sobre seu próprio eixo, mas não deixando espaço suficiente entre sua asa direita e o mar, e assim, quando ia completar o giro para a esquerda, a ponta da asa talvez da pequena asa ao lado do tanque direito, encostou de raspão na água e aí, crabum! Uma explosão colossal põe fim ao grande piloto que brindava a todos com suas manobras. Me lembro bem que meu pai gritou imediatamente, tragédia! E todos ficamos aterrorizados. Perplexos e paralisados, como a tentar entender por que um homem tão moço, certamente com um futuro brilhante, perde sua vida daquele jeito. E então saímos todos da praia, alguns pálidos, outros a chorar e nós a correr para os lados do Clube dos Diários. O mais impressionante é que, bem na hora do show, estava tocando, no radinho de minha mãe, a música do Renato e seus Blue Caps chamada Vou Subir Bem Mais Alto Que Você. E ainda dizem que há coincidência. O trecho que eu ouvi na hora do desastre era este.
O estúdio JVS conseguiu encontrar um trecho de um antigo filme do caça F-80C em voo perto do mar, acompanhado de outros F-80, mais ou menos como teria ocorrido em 1967 pelo ângulo de visão dos pilotos do show aéreo, acompanhantes do Tenente Aires. Vejamos o trecho do filme na terceira e última parte deste vídeo.